Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será resenha. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, no caso aqui a ABNT, o que nós temos é o seguinte, ela possui uma norma, que é essa aqui, que vocês estão observando, e segundo essa norma da ABNT, resenha é o mesmo que resumo crítico, pessoal. Tudo bem? Então aqui vocês podem estar observando, essa norma da ABNT, que disponibiliza, informações sobre a elaboração de vários tipos de resumo, tranquilo? Entre eles o resumo crítico ou resenha. Em relação à resenha, eu trago para os senhores algumas características. Então vejam bem, sendo um resumo crítico, o procedimento para a resenha é semelhante ao executado na elaboração do resumo, no caso, por exemplo, do resumo indicativo e do resumo informativo, pessoal, ok? Acrescido de uma apreciação. Nesse caso aqui, acrescenta-se informações que vão contribuir para que o leitor possa compreender melhor o texto. Essas informações são baseadas no conhecimento do autor da resenha. Então, portanto, se constitui aí nas opiniões que o autor tem sobre o texto que ele está fazendo a resenha. Não se deve, porém, avaliar algo desconhecido por nós. O procedimento inicial de quem se propõe a criticar é estudar, analisar e conhecer bem aquilo sobre o que visa falar ou escrever. Então vejam bem, como eu comentei no parágrafo anterior, no caso da resenha, o autor desse texto, que está sendo aí resenhado, ele vai expor a sua opinião, ele vai criticar o texto, mas criticar não no sentido de levantar os pontos negativos. Pelo contrário, ele vai tanto levantar pontos positivos, no caso que favoreçam a obra, quanto aspectos eventualmente negativos. Então observe que criticar não significa apenas levantar aspectos ruins de um determinado texto, mas significa analisá-lo de forma crítica, ressaltando todos os aspectos. Tranquilo? Só que para que isso aconteça é necessário que o autor da resenha tenha conhecimento sobre o assunto, para que ele possa criticar o texto com embasamentos e argumentos coerentes. Então aqui eu trouxe para vocês um texto, nesse caso aqui é o texto número 1, ele é sobre um livro chamado A Cabana, de autoria do William Young. Então aqui, observe que o autor do texto 1, ele vai fazer uma breve descrição da obra, pessoal. Então notem aqui que ele começa dizendo, o livro conta a história de Mac Phillips, que teve algum tempo antes sua filha de apenas 6 anos raptada durante um acampamento. E aí ele vai descrevendo a obra. Então observe que a obra ela continua sendo descrita aqui nesse texto de forma resumida, tudo bem? E aqui ele continua dizendo assim, 3 anos e meio depois ele recebeu um bilhete misterioso que supostamente havia sido escrito e enviado por Deus. E aí o texto continua indo, tudo bem? Então aqui vocês podem fazer essa leitura integral desse texto e observe que em nenhum momento o autor emite algum juízo de valor, criticando a obra ou dizendo que a obra é recomendada para determinado público, falando sobre o tipo de linguagem. Então observe que o autor do texto 1, sobre o livro A Cabana, ele não levanta esses pontos, pelo contrário, ele apenas descreve de forma resumida sobre o que trata o livro A Cabana, ok? Aqui eu tenho um segundo texto, Esse texto aqui, o chamado texto 2, ele é sobre um outro livro chamado O Código da Vinci, escrito pelo Dan Brown,
Então você observa aqui que o autor desse texto, ele começa dizendo assim: no livro não basta revelar a suposta verdade sobre o cristianismo, descobrindo as provas do casamento de Jesus com Maria Madalena. Então aqui ainda é um resumo do livro, como vocês podem estar observando. Esse texto ele está de forma sintética abordando, né, o que é trabalhado dentro do livro. Só que observe que o autor ele vai além, ele diz assim, olha, à luz do absurdo da sua tese de fundo, a verossimilhança do romance fica completamente comprometida e as suas afirmações desatinadas caem por seu próprio peso. Então observe aqui que nesse caso, né, o autor do texto 2, ele já começa a emitir juízo de valor. Ele já começa a dar sua opinião sobre o conteúdo da obra que está aqui nesse texto, pessoal. Então isso é bem interessante. Então você nota que existem algumas diferenças em relação ao texto 2 quando você compara com o texto 1, ok? Então, né, nós podemos destacar algumas características da resenha, né? Observe essa primeira pergunta. Qual dos dois textos você avalia que contém elementos de uma resenha? Então, comparando, né, os dois textos, você pode observar nítidas diferenças entre eles. Então, nesse caso aqui, né, você observa que o texto 2, ele já traz assim, né, o juízo de valor ou a opinião, né, do autor do texto com relação ao livro, né, que está sendo utilizado para a produção do texto. Então, nesse caso aqui, né, nós podemos dizer que o texto 2 ele contém elementos de uma resenha, justamente pelo fato do autor do texto 2, além de fazer o resumo da obra, ele também consegue colocar alguns pontos, né, que são caracterizados como juízo de valor, ou seja, opiniões dele acerca da obra. E aqui nós temos uma segunda pergunta, né, que diz assim: que características mínimas o texto escolhido apresenta para que você possa identificá-lo como uma resenha? Nesse caso aqui, né, são as opiniões ou comentários acerca da obra, ressaltando os pontos positivos ou negativos, por exemplo, pessoal. Tudo bem? Então vejam bem, em uma resenha há pelo menos dois aspectos básicos indispensáveis na sua composição. Então nós temos aqui, olha, descrição da obra resenhada. Então isso aqui se assemelha, né, um pouco aos tipos de resumo informativo e indicativo que nós já estudamos anteriormente. E ainda nós temos isso aqui, olha, comentários do produtor da resenha sobre a obra resenhada. Então esses comentários aqui, né, eles são muito importantes para diferenciar a resenha do resumo indicativo e do resumo informativo, pessoal. Então você tem esses dois elementos que são essenciais para a elaboração de uma resenha. Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas dicas com relação à elaboração de resenhas. Então vejam bem, primeiramente, né, faça um levantamento de aspectos que você apresentará para valorizar a obra lida e as restrições em relação a ela. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, você pode colocar em uma coluna, né, os aspectos para valorizar a obra e aqui algumas restrições em relação a ela, tudo bem? Então, por exemplo, o texto ele apresenta uma linguagem muito técnica ou é de fácil acesso ao público em geral? Então, aí você pode colocar, né, essas observações. Uma outra coisa, você pode dizer também o seguinte, né, com relação ao fato de que o tema abordado, ele é um tema atual ou ele não é um tema atual? Dependendo da sua resposta, isso pode ser um aspecto para valorizar a obra ou uma restrição a ela, tranquilo? Ainda tem um outro ponto que pode ser levantado, com relação à questão da restrição de faixa etária. A obra, ela tem alguma restrição, né, de faixa etária ou ela é para todas as idades? Então, dependendo da resposta, você pode colocar como aspecto para valorizar a obra que está sendo resenhada ou alguma restrição a ela, pessoal. Então, por isso que é importante você levantar, né, alguns aspectos que são importantes com relação à obra. Isso vai lhe ajudar na hora de tecer os seus comentários. Em relação à estrutura de uma resenha. Então, inicialmente, a resenha ela vai apresentar, né, a
referência bibliográfica, que vai conter aqui, olha, elementos essenciais. Nesse caso aqui, esses elementos são de livro no todo. Então você tem aqui, olha, autor, título, destacado em negrito, mas também poderia ser em itálico. Aqui nós temos subtítulo da obra, né, separado do título por 2 pontos. Nesse caso, o subtítulo é opcional, pode ou não existir numa obra. Nós também temos aqui a edição, né, se houver. Nós também temos aqui, olha, local, né, que é onde essa obra ela foi produzida, a editora, né, a empresa responsável aí pela produção da obra, e a data de publicação, pessoal, que no caso aí faz referência, por exemplo, ao ano em que essa obra foi publicada. Tudo bem? Lembrando mais uma vez que isso aqui é um modelo, né, de elementos essenciais. Também existem os elementos complementares, né, que vão além desses aqui, tá? No caso aqui para livro, né, no todo, quando você cita a obra por inteiro, não somente um capítulo dessa obra, ok? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês. Observe aqui, olha, a autoria, né, o autor, nesse caso aqui, olha, Heloísa Luque. Observe que você começa, né, a escrever a autoria pelo último sobrenome, tá? Nesse caso aqui, olha, esse aqui é o último sobrenome, e aqui você continua completando o resto do nome da pessoa. Pode ser por extenso ou abreviado. Observe aqui o título da obra, né? Liderança e Gestão Escolar, destacado em negrito. Observe aqui a edição, tudo bem? Olha, um detalhe, a edição, nesse caso aqui é a 4ª edição. É interessante ressaltar, né, que embora se leia como um número ordinal, né, no caso, primeiro, segundo, terceiro, né, quarto, se escreve como um número cardinal, né, sem um indicativo de ordem. Isso é bem interessante. Mas aqui no caso é a 4ª edição, a palavra edição é abreviado, né, no caso aqui, olha, ED, aí ponto, Petrópolis, nesse caso aqui é o local onde essa obra foi publicada, tudo bem? E aqui a editora Vozes, né? Observe que o local é separado da editora por 2 pontos, pessoal. Então observe que tudo isso aí tem uma ordem e uma forma de ser, né, apresentado. Aí vírgula, né? Isso é interessante destacar. Aí vem a data de publicação, nesse caso aqui 2010, tudo bem? Em relação às credenciais da autoria, né, que é um outro elemento que compõe a resenha, então nós temos o seguinte: seria uma breve apresentação do autor ou da autora, ou eventualmente dos autores, em especial quanto ao seu currículo profissional. E aí pode ser incluído que, olha, nacionalidade, área de atuação, as publicações, a formação acadêmica, né? Se a pessoa, por exemplo, tem mestrado ou doutorado, né? Títulos que possui, entre outras características. Então aqui você pode observar um exemplo, né, de credenciais de autoria. Então você observa aqui, olha, no caso seria essa pessoa chamada de Enilde. Então aqui observe, né, que é ex-membro da Comissão Permanente de Vestibular da UNB. Aí continua a descrição, é doutora em Filologia e Língua Portuguesa, leciona a língua portuguesa para o curso básico dessa universidade, o que a motivou a escrever esta obra. Um outro elemento importante da estrutura de uma resenha é o resumo da obra. Nesse caso aqui, expor sobre o assunto da resenha, como ele é tratado, metodologia ou estrutura da obra e suas noções básicas, pessoal. Uma coisa importante ressaltar é o seguinte, que não precisa ser feito em parágrafo único, né? Diferente, por exemplo, né, do resumo informativo, né, do indicativo, que você observa que geralmente eles aparecem em parágrafo único, especialmente no caso do resumo informativo nas monografias, como TCCs, dissertações e teses. Então, no caso da resenha, isso não é necessário. Você pode, né, escrever a sua resenha em vários parágrafos, até porque você vai observar, né, que ela é composta de diferentes partes, como o resumo da obra, né, resenhada, e também as opiniões do autor da resenha, pessoal. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, né, que é um recorte de um texto.
Então, nesse caso aqui é abordado o assunto da obra. Então, se você for ler esse texto atentamente, você vai observar o seguinte, que ele começa dizendo assim: informa que produzir texto é tarefa das mais complexas, não existindo, portanto, fórmula infalível para escrever. Então, observe aqui que, nesse caso, o assunto que está sendo tratado é a produção de textos, pessoal. E observa que continua sendo feita ainda a descrição da obra. Aqui, a continuação, você pode observar que o que está sendo tratado aqui é a metodologia, ou estrutura da obra. Então, você observa o seguinte, que é dito no início aqui desse parágrafo, que, de início, a autora explica a importância da escolha do texto cujo assunto seja de interesse do leitor. E aqui para baixo continua-se. Propõe, então, 2 tipos de leitura para bom entendimento do texto técnico, a informativa e a interpretativa. E aí continua sendo feita aí, a abordagem sobre o conteúdo da obra. Então, você observa que aqui, nesses parágrafos e no anterior, é feito um resumo da obra, com relação à sua estrutura, pessoal. Nós ainda temos aqui, olha, as conclusões do autor. Nesse caso aqui, observa-se, expor com nitidez os resultados alcançados pelo autor da obra ou texto resenhado. Isso é muito importante que seja comentado. Até porque, no caso de um trabalho científico, pessoal, geralmente você tem lá os resultados desse trabalho científico e você tem as principais conclusões do autor ou dos autores daquele trabalho científico. Então, na sua resenha, você vai colocar aí as conclusões do autor da obra, tudo bem? De uma forma resumida também. E aqui nós temos a apreciação crítica do resenista, Então, aqui vai entrar elementos, que vão ressaltar, por exemplo, o estilo do autor, Ele é objetivo, é conciso, as ideias são originais, fáceis de compreender e coerentes, entre outros pontos que podem ser levantados, pessoal. Então, aqui eu trouxe um exemplo, para vocês, que é sobre a apreciação crítica do resenista. Então, observe, como o parágrafo se inicia, dizendo assim, olha, ao propor técnicas de leitura e produção de texto, a autora consegue com rara eficiência e muita objetividade. Observe aí, o juízo de valor, no caso aqui a opinião da pessoa que está fazendo a resenha, oferecer ao interessado ideias muito brilhantes e, sem qualquer dúvida, muito úteis a todos os que necessitam dominar a leitura técnica para utilizar esse conhecimento na produção escrita. Então aí você observa, que o autor ele vai emitir um juízo de valor, tudo bem, com relação à obra resenhada. Em relação a indicações da obra, que é um outro elemento da estrutura de uma resenha. Então, nesse caso aqui, o objetivo é informar a que público se destina a obra ou a quem ela pode ser útil, como, por exemplo, alunos de determinados cursos, professores, pesquisadores. Nós também temos aqui especialistas, técnicos ou até mesmo o público em geral, Em que curso pode ser adotada essa obra, Então, seria uma pergunta interessante, para ser respondida quando você for fazer aí a sua indicação da obra, tudo bem? Então, observe assim, olha, o texto ele é claro, simples e bastante elucidativo, sendo indicado para estudantes de modo geral, em especial para candidatos a concursos diversos. E aqui o autor da resenha continua fazendo aí as suas indicações, tudo bem? Então isso aqui é uma característica importante na hora que você está fazendo a sua resenha, que é justamente fazer a indicação da obra, pessoal. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês algumas obras, que são destinadas a diferentes públicos. Nesse caso aqui, esse livro, intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele é um livro que, por exemplo, poderia ser indicado para o público infanto-juvenil, pessoal. E já essa outra obra aqui, intitulada 50 Tons de Cinza, seria um livro mais indicado para o público adulto, tudo bem? E aqui esse outro livro, intitulado Princípios de Bioquímica de Lang, seria um livro para os alunos de cursos de graduação, de cursos como Ciências Biológicas, por exemplo. Então você observa que dependendo da obra que está sendo feita a resenha sobre ela, você vai indicar ela para diferentes públicos, pessoal.
ok? Aqui é um exemplo, né, de um esquema para elaborar uma resenha, né? É apenas um modelo, né? Existem muitos outros. Você pode começar assim, olha, o artigo de, ou o livro de, ou no artigo ou no livro, aí você coloca o nome do autor da obra. Aqui nós temos, olha, o objetivo do autor foi, para isso, né, ele se utilizou, aí que você pode eventualmente ter, né, a parte metodológica. Então, olha, o artigo divide-se em, né, de repente você tem as seções, como por exemplo, introdução, eventualmente você vai ter aí a metodologia, você pode ter resultados, discussão e também conclusões. Seriam as partes aí em que um artigo pode ser dividido, por exemplo, tá? Ou o livro está organizado em capítulos. Aí você pode dizer, né, de repente, quantos capítulos daquele livro está organizado. Aí você pode iniciar um outro parágrafo dizendo primeiro, ou primeiramente, ou na primeira parte, né, do artigo, ou no primeiro capítulo do livro, o autor estabelece que... E aí você vai escrevendo aí a sua resenha, né? Aí no item seguinte, né, a seguir para fazer conexão entre os parágrafos. E aqui você coloca a sua, né, apreciação crítica do resenhista, né? Na minha opinião, ou podemos observar que, eu acredito que, ok? E no final você vai concluir, tudo bem? Não se esqueça, né, que é muito importante você finalizar, né, a sua resenha, né, expor a sua opinião, e aí isso de fato vai enriquecer, né, o seu texto. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção.